Bom, galerinha, retornando aqui nas nossas aulas de React Native, eu já que vou iniciar aqui com o projeto pronto, que ele está vazio, né? Eu usando o Expo CLI. Ele já está rodando aqui também no emulador, né? Vaziozinho, tanto que se eu jogar um text aqui, né? Ó, na verdade, um text. E jogar o texto aqui, teste. Vocês vão reparar que na atualização aqui ele já vai vir o teste, né? Usando aquele mesmo esqueminha que eu já estou acostumado de criar a classe app e estender a classe, né? E na verdade exportar a classe e estender essa classe aqui de component, beleza? Já coloquei aqui o construtor, né? Já tem o render, o return. Então aquele formatinho que a gente já está acostumado a trabalhar. Eu vou utilizar esse vídeo hoje para mostrar para vocês o uso de dois componentes, tá? Que são legais aí da gente colocar como visual, inclusive dos componentes que eu pedi para vocês darem uma pesquisada e uma lida sobre. Que eu vou começar com o slider e com o switch, tá? E aí vocês já vão revendo, né, alguns deles e tal, para vocês já irem vendo como eles funcionam, tá? Muito bem. Então, galera, o que a gente vai fazer agora, tá? Então, vou começar aqui mostrando como eles funcionam, de onde são esses componentes, e até são formas de como vocês vão buscar componentes para poder incorporar nos projetos de vocês, tá? Eu já deixei aqui algumas documentações abertas no meu navegador, né, que já está aqui. Por exemplo, eu já deixei aberta aqui a documentação do slider. Aí, quando você abre a documentação do slider, você já vai ver aqui que ele fala que esse componente ele foi depreciado. Ou seja, o que significa que ele foi depreciado, né? Que ele não está mais nativo, ele já foi descontinuado ali o desenvolvimento e manutenção dele pelo projeto do React Native. Porém, ele fala que existem os pacotes de comunidade. Tá? Então, professor, eu entrei aqui, ele não funciona mais. Tudo bem. Né? Vão existir alguns componentes que vão e que voltam, né? Talvez algum período alguém vá lá e faça alguma atualização aí do projeto React Native, apesar que eu acho muito difícil que volte. Mas quando você tem códigos de softwares de código aberto que estão disponíveis na comunidade, a comunidade pode ir lá e desenvolver os seus. Né? E aqui existe, como o slider é uma coisa que todo mundo gosta de usar dentro de aplicações mobile, né, seguir uma série de projetos, né, da comunidade que podem ser instalados. Professor, é problema utilizar ele dentro da software dentro da comunidade? Nenhum problema, tá? Inclusive, ele acaba que vocês podem procurar, né, onde ele vai funcionar. Então, por exemplo, aqui funciona no AstroGo, os aqui que funcionam no Expo, funcionam no Android, funcionam só no Expo e no iOS. Então aqui vocês podem ir escolhendo o slider que vocês quiserem trabalhar. Eu já escolhi um aqui, né? Que ele já está aqui. Depois eu vou deixar inclusive o link ali para vocês, caso vocês queiram utilizar da nossa documentação. E assim, é bem simples o uso, né, galera? É só fazer a instalação. No caso, eu vou estar usando aqui, tudo está no Git, né? Não tem muito segredo. É só fazer a instalação aqui do React Native dele aqui. Eu vou pegar aqui o npm install, --save. Então, é bem simples. A gente vai estar fazendo aqui. Então, eu vou ter que parar aqui o processo que ele está rodando. Vou dar um Ctrl C aqui. Vamos dar Ctrl C aqui de novo. Está dando stop aqui nele. Beleza. Vamos ter o copiar aqui, não foi? Vamos dar um botão direito aqui, copiar. npm install, React Native -save. E aí ele vai entrar aqui dentro do nosso projeto de novos componentes, está instalando, e aí seguir documentação, gente. É bem simples, não tem muito segredo. No caso, a gente vai esperar todos esses pacotes aí descerem, né?
virem aqui para o nosso projeto. Então, galera, não que não seja um limitador para vocês quando vocês virem na documentação e vir aqui que tá depreciado. Beleza, mas a comunidade mantém. Se é um componente que é interessante, que você use, podemos usar os da comunidade. Inclusive, se depois vocês quiserem estudar um pouco mais a fundo como criar componentes ali para ser distribuídos e tudo mais, documentados, vocês podem até criar os próprios componentes de vocês, tá? E depois até fornecer para a comunidade ou só usar para vocês, isso aí fique à vontade. Vocês têm essa liberdade de poder desenvolver componentes também, tá? Então, não se limitem só ao que está dentro do React Native, a gente pode tanto criar quanto usar elementos que não estão ali na documentação oficial, que são da comunidade. Beleza? Eu vou estar agora dando o npm start de novo aqui para ele poder rodar mais uma vez. Enquanto ele roda, vamos dar uma batida de olho aqui na documentação desse que a gente está usando. Na hora que eu quero chamar, é só dar um import do slider aqui direto do React Native, não? Então, opa, voltando aqui. Eu posso fazer tanto desse formato quanto desse. Eu vou pegar esse aqui, ó. Na verdade, eu tenho que colocar isso aqui. Vou vir aqui no meu projeto. Meu projeto já está carregando de novo aqui. É esse. Esse aqui já era. Ele está recarregando aqui. Enquanto ele está carregando aqui, eu vou fazer assim, ó. Ele deu aqui alguns avisos. Metro server, beleza. Ele está carregando aqui, vou mandar ele rodar no Android. Por enquanto não vai mudar muita coisa. Vamos continuar aqui. Enquanto ele está fazendo aqui, eu vou colocar aqui o meu import. Sem problema nenhum também. Vamos ver aqui como ele está rodando. Ele ainda está procurando aqui, ó. Está tentando abrir, né? Achou o emulador. Acho que já está tudo ok. Inclusive, eu vou fazer um teste aqui. Vou colocar o teste 2. Vou salvar. Vamos ver se ele já vai estar carregando aqui no nosso emulador. Por enquanto não carregou, vou dar um RR aqui para atualizar. Vamos ver aqui se ele já consegue achar. Deu aqui um erro. Não permitir alguma coisa. Está tentando carregar agora. Esses probleminhas aqui, alguns errinhos ali no emulador, às vezes quando ele vai rodar, são até comuns, né? Bom, então aqui ele já está rodando aqui com a nossa primeira configuração, colocando aqui o import do slider. Porém, agora a gente vai estar implementando esse slider aqui, né, de acordo com a documentação dele, né? Então, a documentação dele que é essa aqui. A configuração mínima do meu slider é essa aqui, né? Onde a gente vai ter aqui as definições de algumas cores, o valor mínimo, o valor máximo, a largura desse slider, né? Como eu quero lidar com ele. Então, é bem simples, né? O trabalho com slider aqui, tá? Não tem muito segredo. Depois a gente vai fazer algumas açõezinhas com ele aqui. Tá? Ele tem todas as props que tem dentro dele, então todas as props dele estão aqui. A gente pode estar trabalhando. Mas eu vou pegar aqui essa configuraçãozinha mínima dele, então tudo que é desenvolvido, inclusive se vocês desenvolverem os de vocês, é muito importante depois que vocês documentem dessa forma aqui também. Para quem for usar, conseguir realmente entender
o que está sendo feito, né? Então vamos colocar aqui, ó, o slider. Vou dar uns tabs aqui. Vamos dar um Ctrl S, que ele está chamando o style direto aqui, né? Depois eu posso até jogar lá no meu style. Então vem aqui, a gente já dá o Ctrl S para poder salvar. E ele já está até carregando aqui, ó. Já tem o slider aqui. Inclusive aqui tá a cor, né, do fundo dele na hora que está alterando, tá ficando branca. Então vou colocar aqui, por exemplo, ela fica na cor mais escura, né? Antes de selecionar. Vou colocar aqui, na verdade, o valor de 0 a 100, para poder ter uma alteração mais tranquila. E aqui eu vou colocar para ela ficar, por exemplo, vermelha. Então, vamos colocar mais ou menos assim, ó. Tá? Então, essa primeira cor aqui é a cor que ela vai ficar, ó, quando ele estiver sendo desmarcado, ele estiver sendo puxado para o outro lado, que é essa minimum track int color, né? Na verdade, tint color. E essa maximum track tint color, ela é a que ela tá selecionada de início. Então ela tá mais escurinha, quando eu vou passando aqui, ó, ela vai ficando vermelhinha, ela vai assumindo essa segunda cor. Valor mínimo e o valor máximo é o menor valor e o maior valor da minha aqui do meu slider, tá? Que eu quero trabalhar. Então, se eu quero indicar a quantidade de alguma coisa e tal, é um componente que eu não sei por que foi descontinuado. Alguns componentes eu não entendo por que foram descontinuados, mas a usabilidade desse cara aqui é muito boa, tá? Então, por isso eu vou estar falando sobre eles aqui nas aulas, tanto ele quanto do Picker, algumas outras coisas que às vezes já foram descontinuadas, mas ainda são muito bons e a comunidade mantém componentes muito bons aí rodando, tá? Beleza, então só para estar mostrando aqui um pouco mais da funcionalidade dele, né? Um pouco mais a gente enxergando o que vai aparecendo, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou aqui criar um state, então vamos colocar this.state. Esse state que eu vou estar trabalhando aqui, eu vou colocar nesse state um valor. Esse valor eu vou iniciar em 0. Beleza? Então aqui não tem ponto e vírgula, né? Então aqui, o que é que eu vou fazer? Aqui, eu vou colocar aqui embaixo, vou trocar esse text aqui, vou colocar assim, ó, usando componentes de interface, tá? Depois eu posso até ir formatando um pouquinho melhor. Então, aqui eu vou colocar mais um text. Depois eu posso até fazer uma formatação diferente. Vou colocar assim, ó. Exemplo de slider. Tá? Aqui eu vou colocar mais um text. Tá dentro do slider aqui, não tem nada a ver, né? Então, vou trazer ele para cá. Vou colocar ele aqui embaixo e vou colocar assim, ó. Aqui dentro, deixa eu pensar como é que eu vou fazer. Eu vou deixar ele aqui, vou chamar assim, valor slider. Beleza? Por enquanto eu vou deixar ele assim. E aí depois a gente vai trabalhando um pouquinho com ele aqui. Bom, aqui no meu slider eu vou ter um item chamado onChange, né? Que a gente pode trabalhar com ele também, que é uma props aqui dele, que é onChange, onValueChange, na verdade. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma funçãozinha aqui dentro, tá? Que eu vou trabalhar da seguinte forma.
Eu vou abrir aqui dentro para poder passar o valor aqui dentro como função, tá? E vou dizer que ela vai receber, tá? Então aqui a minha funçãozinha ela vai receber um valor aqui dentro no onValueChange, que eu vou chamar de valor selecionado. Ou simplesmente valor, tá? Vai ficar mais curto. E aqui é uma iron function, vai ser uma funçãozinha, que eu vou falar o seguinte, aqui this ponto set state, tá? Então pegando ali o meu estado, eu vou falar, apesar que valor eu já queria ir lá em cima, então eu vou colocar aqui valor slider. Eu vou falar para ele que o valor, que é a minha state, tá? Vai receber o valor slider, tá? Então aqui, deixa eu ver aqui. Ah, tá, tem que colocar aqui como objeto também, para ele poder receber lá, tá? Então aqui eu vou estar dizendo que ele vai estar recebendo esse valor. E aqui dentro, né, eu vou chamar a minha state. Então eu vou colocar de uma forma bem tranquila aqui para ele. Vou colocar assim, ó, this.state ponto valor, né? Então aqui ele já vai colocar esse valor aqui na telinha para mim. E aí eu já vou conseguir saber qual é esse valor de 0 a 100 que eu estou selecionando. Vamos dar uma olhada aqui para ver, ó, como é que está ficando. Ó, vocês vão reparar que aqui ele tem o valor do slider que está 0. À medida que eu for alterando, ó, vocês vão reparando que ele vai mostrando os valores para mim até chegar no 100. Se eu ainda quiser, eu posso dar uma segurada nesse valor. Vocês vão reparar aqui, ó, que ele tem aqui 4 valores depois da casa da vírgula. Ele está sendo com uma exatidão muito grande. Então, o que eu posso fazer aqui no meu código, além disso, é pegar aqui e colocar o ponto toFixed e falar quantas casas eu quero depois da vírgula. Eu quero só 2 casas depois da vírgula, né? Então agora, ó, ele vai controlar só 2 casinhas depois da vírgula ali no meu texto, tá? Então vai ficar bem mais tranquilo. Beleza? Se eu quiser depois também dar criar aqui, né? Na verdade, algumas configurações aqui, que ele deixar ele um pouquinho mais bonitinho. Eu até poderia aumentar esses textos aqui. Poderia vir aqui e jogar um style aqui dentro. Isso aí vocês já sabem fazer, isso não tem muito segredo. Tá? Vou chamar aqui o styles.título 1, por exemplo, se eu quisesse fazer, né? Aqui colocar aqui como título 2. E aqui, por exemplo, colocar como resultado. Tá? E aqui é isso que a gente já aprendeu a fazer. Não, se eu chegar aqui e colocar o título 1. Vou mudar só a fonte, né? Então vamos colocar aqui o font size para, sei lá, uns 30. Acho que vamos colocar aqui também o align items, né? Vamos colocar aqui, sei lá, center. Acabou não ficando aqui exatamente pelo meio. Vamos colocar o text align center, né? Acho que é center. Text align acho que vai ser o center. E se eu align items eu posso até remover, porque ele não vai ter muito a ver aqui. Posso fazer a mesma coisa com o título 2.
Vou fazer aqui de forma rapidinha. Título 2, vou colocar a letra um pouquinho menor. Vai dar um erro lá agora, né, de código. Já está um pouquinho diferente. Vou deixar assim mesmo, né? Depois posso colocar, por exemplo, aqui o margin. Na verdade, vou colocar o margin bottom de 20. Ó, ele já vai dar uma espaçada. E para o resultado, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou trazer aqui que é o resultado. E o resultado eu vou dizer que é um de 20. Ó. Então agora vai ficar mais claro aqui para a gente ver as alterações, né? Então esse é o slider, tá, galera? Então isso aí vocês já estão vendo como é que funciona o slider. Então o slider é bem tranquilo, então não se limitem a dizer lá dentro da documentação que está depreciado. Então é importante às vezes a gente também usar os componentes da comunidade, nem só aqueles que estão automaticamente lá dentro do React Native, né? Outra opção, outro item que é legal, que eu até coloquei lá para vocês darem uma pesquisada também, depois a gente vai falar de alguns outros, mas é também o switch. O switch ele ainda está presente dentro do React Native, né? Então a gente usa ainda o switch aqui. E o switch ele é bem tranquilo na hora da gente estar trabalhando aqui com ele. E ele inclusive já está implementado dentro do projeto React Native. Vocês vão reparar que aqui não está. Ele está nessa listinha, né? Que esses são os componentes aqui que vem no core dele. Né? Então todos esses itens aqui já vêm preparadinhos para a gente poder trabalhar. E o switch está aqui. Está nessa lista. Então eu posso chamar ele sem precisar fazer nenhuma instalação por npm. Então, quando eu quiser trabalhar aqui com esse componente que ele está encorpado dentro do projeto React Native, a diferença é que eu venho aqui no React Native, como por exemplo Vue, Text, né? Tudo mais que a gente está usando aqui, eu simplesmente vou vir aqui em cima sem precisar mandar instalar nada, né? E colocar aqui que eu estou trabalhando com o switch. Beleza? Então ele já vem aqui, porque ele já está no core aqui do React Native. A hora que eu quiser utilizar esse carinha aqui, tá? É só eu vir aqui, chamar o switch. No caso do switch aqui eu vou usar o fechamento interno dentro dele próprio. Tá? E aqui eu colocar as propriedades que ele tem para poder trabalhar, né? Se olhar aqui, galera, ó, dentro aqui do switch, a configuração dele é bem simples, né? Eu não tenho... Eu posso trabalhar com a questão de cores, né? Se ele, como eu quero que apareça a cor dele ou não, como eu quero que apareça determinado valor. Então aqui eu posso, por exemplo, colocar aqui o value, se eu quiser, o mínimo é o value. Depois eu vou colocar aqui alguns itens para a gente mexer com as cores também dele. Mas aqui o mínimo é eu trabalhar com o value. Que eu vou colocar aqui o value dele. Baseado em uma state também. Normalmente a gente acaba trabalhando com state. Eu vou criar uma state aqui. Chamada status. Mas pode ser qualquer outra informação que vocês queiram, né? Então aqui o status eu vou colocar ela como false, por exemplo. Ele sempre vai retornar true e false, né? Então aqui dentro do value eu vou apontar para ele basicamente o que, ó, que eu quero que passe aqui para ele this.state status. Então ele vai preencher com state status aqui. Se a gente der uma olhada aqui no nosso código,
Ele já está aqui. Aqui, inclusive, ele já vai estar como marcado, né? E aqui eu vou colocar, por exemplo, um text. Vou usar o mesmo text que eu coloquei aqui em cima. Vou colocar um text aqui. Como exemplo de switch. Aqui dentro do switch eu vou colocar um texto. Vou até trabalhar com ele aqui. Eu acho que eu conseguiria. Vamos dar uma olhada aqui. Fazer até um bem bolado aqui. Isso vai ser possível. E aqui dentro desse text eu vou colocar, por exemplo, status. Então aqui, ó, o status que eu coloquei aqui dentro como texto do meu text, depois eu posso formatar ele direitinho. Vocês vão reparar que ele vai estar bem aqui do lado, né, ó, meio que sendo aqui como um label do meu switch, né? Depois eu posso fazer um CSS para ele e ele vai acabar atribuindo aqui também. E eu também posso fazer, se eu quiser, o value change, o valor na alteração, o onValueChange, né? Que basicamente aqui eu vou colocar bem de uma forma muito parecida, como a gente acabou fazendo lá no slider, onde eu vou estar pegando esse valor aqui, né? Eu vou falar aqui para ele que o valor que ele vai estar recebendo dentro da função, vou chamar aqui de valor status. Tá? Então isso aqui também vai uma arrow function. E aqui eu vou colocar lá o this.setState. Está falando que ele vai alterar o state nesse momento. Vou estar chamando aqui, vou falar aqui o status, né, da minha state vai ser igual ao valor. Na verdade, o valor status. Né? Ele vai conseguir fazer essa alteração. E aí, se tudo deu certo, ele vai ter a capacidade aqui, ó, de ser alterado, né? Ou seja, está marcado. Ele vem como padrão status false quando ele altera aqui o Drew. Para a gente acompanhar isso aqui acontecendo também, eu vou pegar esse item aqui também com ID resultado aqui, que a gente está trabalhando aqui em cima. Vou trabalhar ele aqui dentro. E aqui eu vou colocar o this.status. Só que o status, ele vai ser trabalhado de uma forma um pouquinho diferente, né? Porque ele vem um valor aqui true ou false. Então eu vou fazer um pouquinho diferente aqui, ó. Né? Então vamos colocar aqui. Situação do status. Mas lembrando que isso serve para qualquer coisa que vocês tenham como booleano. Então eu vou fazer basicamente um if ternário aqui, né? Vocês já devem conhecer if ternário. Então basicamente eu vou trabalhar da seguinte forma. Tá? Então eu vou colocar assim para ele. Se o this.state, né? Na verdade .state, não setState, .state.status for true, né? Ou seja, ele retornar positivo, eu vou colocar assim como ativo, né? É ativo, tá? Se não tiver, o status dele vai estar inativo. Beleza? Então, feito nesse formato aqui, eu posso salvar. Né? Vamos dar uma olhada aqui como ele vai estar. Ó, ele vai estar situação padrão inativo. Quando eu altero, ele altera para ativo. Ó. Ativo, inativo. Ativo, inativo. Beleza, galera? Então, basicamente, isso aqui são alguns componentes. Deixa eu ver quanto tempo eu já gastei. Já quase meia hora aí de vídeo.
Então, esses aqui são os componentes que eu queria passar na aula de hoje para vocês. Façam esses testes aqui, testem de vocês, versionem esses testes aqui também. Tá? E depois aí nas próximas aulas a gente vai conhecendo outros componentes. Então lembrando que podemos usar componentes tanto que estejam sendo desenvolvidos pela comunidade, quanto exemplos que são aí já ainda do core do React Native. Também depois, não vai dar tempo de falar dentro desse curso, mas depois podemos até criar os nossos próprios components, né? Nossos próprios componentes, e depois documentar eles e distribuir para a comunidade também. Tá? Tudo isso através do Git. Então eu vou parar aqui, porque essa videoaula já ficou longa, e depois na próxima videoaula eu vou colocar outros componentes. Vamos fazer uma sequenciazinha aqui de componentes. Até mais!